Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem, por volta das 8 da noite, Luís Montenegro deu declarações ao país, o que originou um conjunto de acontecimentos que podem vir a acontecer, passa a redundância, na Assembleia da República. Luís Montenegro admitiu a possibilidade de apresentar uma moção de confiança, mas o PCP adiantou-se e disse que vai apresentar uma moção de censura. O ministro Miranda Sarmento também apareceu em público, na RTP, se não me falha a memória, e disse, se o Partido Comunista Português vai apresentar uma moção de censura, a moção de confiança perde toda a sua utilidade. O que é que se segue? Podem-se estar a perguntar a vocês. E, portanto, eu venho tentar esclarecer algumas dúvidas do que possa vir a acontecer brevemente e venho começar por esta notícia e falar um bocadinho sobre as declarações do Primeiro-Ministro no dia de ontem, que eu acho que de esclarecimentos extra teve pouco. Ele aproveitou para fazer campanha eleitoral e admitiu também que a crise política poderá ser inevitável, diz ele próprio, e, portanto, ele até admite que o governo possa cair e acredita mesmo que isso possa acontecer. E, portanto, vamos ver então esta notícia em primeiro lugar e falar um bocadinho sobre estas declarações. Ora, temos, Ministro das Finanças diz que moção de confiança não se justifica se moção de censura for rejeitada. O Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, afirmou que se a moção de censura do PCP for rejeitada, não há razão para o Governo apresentar uma moção de confiança. E aqui, reparem, ele não deixa de ter alguma razão. Porque eu acho que a única coisa que muda verdadeiramente é de quem é que vem a iniciativa. Porque, reparem numa coisa, um governo que não cai numa moção de censura não tem mesmo razão para apresentar uma moção de confiança. Portanto, Miranda Sarmento aqui acaba por ter razão. Agora, o Partido Socialista é que entra em incoerência. Porque é que o Partido Socialista opta por dizer que chumba a moção de censura, mas por alguma razão tem outro tipo de posicionamento sobre a moção de confiança? Não faz qualquer tipo de sentido. Portanto, o Partido Socialista pode perfeitamente utilizar a moção de censura apresentada pelo Partido Comunista Português, que já está anunciada, para fazer como se fosse uma moção de confiança pelo próprio governo. Apresentada a moção de confiança e o Partido Socialista mandar abaixo o governo, portanto, juntando-se ao Chega nas votações, e eu acredito que a maior parte da esquerda, se não toda a esquerda, acaba por ficar um bocadinho com o ónus da culpa da crise política. Se for apresentada uma moção de censura, no caso de, efetivamente, o Partido Comunista Português apresentar essa mesma moção de censura, o ónus da culpa fica também, de certa forma, no Partido Socialista, porque são eles que decidem. Portanto, eu sinceramente não percebo bem qual é que é a diferença que vai na cabeça do secretário-geral do Partido Socialista entre ter uma abordagem para a moção de censura e ter outra abordagem para a moção de confiança. O ónus da culpa, de um modo geral, digamos assim, acaba sempre por ficar do lado do Partido Socialista, porque, convenhamos, o PSD vão-se fazer de vítimas e vão dizer que não havia razão nenhuma, aliás, que até estavam a apresentar resultados. Luís Montenegro ontem fez questão de dizer que tinha conseguido acordos com os professores, com os polícias, que tinha decidido o aeroporto, que estávamos com um crescimento económico sustentável, que a dívida pública estava numa trajetória descendente e, portanto, o Luís Montenegro já estava ali a fazer campanha. E disse, as coisas até estão a correr bem, mas se o secretário-geral do Partido Socialista optar por votar a moção de censura ou a moção de confiança de forma a que caia ao governo, aí a culpa já é do secretário-geral do Partido Socialista. E, portanto, temos aqui a notícia. O Ministro de Estado e das Finanças disse este sábado que a moção de censura anunciada pelo PCP seja rejeitada no Parlamento, não há uma justificação, uma razão para o Governo apresentar uma moção de confiança. Numa entrevista à RTP3, o Joaquim Miranda Sarmento afirmou que a rejeição das duas moções de censura significa que o Parlamento entende que o Governo pode continuar a governar e, nesse sentido, não há uma justificação para a moção de confiança. Diz o próprio, o Partido Comunista Português acabou de anunciar que apresentará uma moção de censura, aparentemente será rejeitada porque o secretário-geral do Partido Socialista acabou de dizer que votará contra. Portanto, o Parlamento volta 15 dias depois a reafirmar que o Governo tem as condições necessárias para governar. Portanto, eu acho que agora, de um modo geral, o ónus fica sempre do lado do Partido Socialista e, portanto, eu acho que há aqui várias questões. O facto do Partido Comunista apresentar de forma tão rápida, tão célere, uma moção de censura, ou anunciar de forma tão rápida que vai apresentar uma moção de censura, é uma prova de sobrevivência do Partido Comunista Português. E porquê é que eu digo isto? Bom, obviamente, todos nós compreendemos, olhando para algumas sondagens
E olhando para a atual situação política do país, o Partido Comunista Português provavelmente não sobrevive às próximas eleições. E, portanto, o que é que eles vão fazer? Farão tudo para as evitar. E agora vocês dizem, bom, mas uma moção de censura evita as próximas eleições? Bom, segundo o secretário-geral do Partido Socialista, evita durante algum tempo, porque o secretário-geral do Partido Socialista disse que chumba a moção de censura, mas que também chumba a moção de confiança. Ou seja, vota contra a moção de confiança e vota contra a moção de censura. Portanto, por um lado, o secretário-geral do Partido Socialista diz que manda abaixo o governo, mas só com uma moção de confiança. E o Partido Comunista Português aproveitou esta oportunidade dizendo, vocês não chumbam a moção de censura, então nós vamos apresentar e ficamos no Parlamento durante mais tempo. Esta é a minha análise sobre o assunto. Sobre o que se pode vir a passar brevemente, eu acho que o governo provavelmente não vai cair nestas situações. Miranda Sarmento aproveitou e bem a deixa do Partido Comunista Português por causa da moção de censura e disse que não apresentará a moção de confiança, dependendo, obviamente, do resultado da moção de censura, mas também quer dizer, se a moção de censura for aprovada, também já não há necessidade de mais moção nenhuma. E, portanto, Luís Montenegro, que eu acho que foi o principal ator desta situação, nos últimos 15 dias nós poderíamos ter esta situação resolvida facilmente, se houvesse justificações credíveis a dar. Eu acho que a única novidade que Luís Montenegro deu no dia de ontem foi, vai vender a sua participação da empresa aos filhos, ou oferecer, não sei como é que ele vai fazer aquilo, mas a participação da empresa de Luís Montenegro vai passar diretamente para os filhos, a mulher, da mesma forma, também não vai ter participação na empresa e vai ser gerida inteiramente pelos filhos e também vai mudar a residência fiscal dessa mesma empresa, portanto vai deixar de ser a sua casa em Espinho. Estas são verdadeiramente as novidades. Disse também que é uma pessoa ética, cumpridora, que não cometeu erros nem legais nem éticos e que, portanto, se sente com condições para continuar. Aliás, fez mesmo questão de se vitimizar perante o atual cenário político, como se isto não fosse culpa 100% dele e exclusivamente dele e da própria família. A família não digo, mas 100% dele. Luís Montenegro é jurista, é uma pessoa formada em Direito, não é uma pessoa com pouca experiência política, é uma pessoa com experiência empresarial, com a formação que tem, portanto tem mais do que conhecimento para não cometer este tipo de erros infantis. E passou 15 dias sem dar justificações, foi ao Parlamento, deu ali meia dúzia de dados, alguns deles que nada tinham a ver para a justificação. Luís Montenegro chegou a dizer qual é que era o valor de algumas das propriedades deixadas pelos pais. Eu pergunto de que forma é que o valor que ele optou por revelar e a estratégia que ele tinha para a própria empresa, afirmando que era uma empresa familiar construída entre ele, a mulher e os filhos, eu pergunto o que é que essa estratégia nos diz sobre o alegado conflito de interesses entre a empresa, entre o cargo de primeiro-ministro e entre as avanças, por exemplo, que tem andado a receber, que só soubemos depois da discussão da moção de censura, mas estavam nos 4.000 e tal euros por volta disso, por causa da Solverde, mas pelos vistos já há avanças que colocam em 9.000 euros mensais. E, portanto, o erro está cometido. Ele entregando a empresa aos filhos não altera nada do que se passou até agora. E, portanto, Luís Montenegro não tem condições para continuar por causa desta situação. Agora, eu acho que o ónus está todo na mão do Partido Socialista. E eu acho que o Luís Montenegro, no dia de ontem, fez a única coisa inteligente que poderia fazer numa situação dramática, aliás, que é culpa só do próprio, que é entregar o ónus à oposição e fazer-se de vítima, que foi o que tem feito até agora. Quando se aprovaram medidas entre o PS e o Chega, fez-se de vítima. Quando ninguém quis fazer uma coligação com ele, fez-se de vítima. Aliás, até a Iniciativa Liberal saltou fora dessa mesma coligação. Portanto, não quiseram fazer a coligação, fez-se de vítima. Aprovam medidas sem o próprio, fez-se de vítima. E agora, arranjou uma situação criada pelo próprio e passa o ónus para a oposição. Se a oposição mandar abaixo o governo, ele vai se fazer de vítima e talvez, digo eu, sinceramente não sei, não tenho visto as últimas sondagens, mas talvez, eventualmente, até possa sair reforçado das eleições. Portanto, eu acho inacreditável que ele não assuma um único erro dos que cometeu e que não assuma a responsabilidade da situação que foi gerada por ele. Porque Luís Montenegro, mesmo que tenha uma moção de confiança, partindo do pressuposto que não tem, porque o Partido Socialista já disse que chumba a moção de confiança, mas mesmo que ele tivesse a moção de confiança aprovada, ele não tem condições políticas para continuar. Obviamente que o Parlamento tem a sua palavra a dizer numa moção de confiança, mas ele não tem condições políticas para continuar na situação em que se encontra depois de tudo o que soubemos até hoje. Portanto, Luís Montenegro vai buscar legitimidade ao Parlamento que não tem porque cometeu erros infantis do ponto de vista da sua vida empresarial e do ponto de vista da sua vida no exercício de cargos públicos. E, portanto, basicamente era isto. O que é que pode vir a acontecer brevemente? O Partido Comunista vai apresentar a moção de censura,
O Partido Socialista, tanto internamente como externamente, vai ser pressionado a aprovar esta moção de censura. O Chega, eu não tenho dúvidas nenhumas do que fará e, portanto, o ONU está do lado do Partido Socialista. E eu acho que esta era a melhor jogada que Luís Montenegro podia fazer para se esquivar e para descalçar esta bota. Portanto, explicações deu zero, legitimidade tem pouca, condições políticas tem zero e, portanto, está tudo do lado do Partido Socialista. Se eu acho que o Partido Socialista vai ceder à tentação de não enviar o país para eleições, não querendo assumir a culpa mediática, digamos assim, da crise política, eu acho que o Partido Socialista não vai ter coragem de aprovar a moção de censura e eu acho que vamos ficar praticamente na mesma e vamos ver a casa arder porque o Primeiro-Ministro não tem condições para continuar. E, portanto, basicamente era isto. Vamos ter uma moção de censura, moção de confiança, segundo Miranda Sarmento, não vamos ter e, portanto, agora temos que aguardar pelas próximas semanas. Mas eu acho que condições não há e, sinceramente, a política vai ficar muito mais degradada e as instituições vão ficar muito mais degradadas nas próximas semanas e eu, sinceramente, só espero 2 votos do Chega, sejam quais for. Se for numa moção de confiança, espero que a chumbem. Se for numa moção de censura, espero que a aprovem e não tenho dúvidas nenhumas que é isso que vai acontecer. E, portanto, era isto que tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.